Nisto, porém, que eu tenho para vos dizer, eu não vos louvo. Veja que é o contrário do que ele estava fazendo lá, né? No versículo 1. Porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Ou seja, vocês estão indo para a igreja, vocês estão se reunindo na igreja, em vez de melhorar, está piorando. Não é para melhor, é para pior. Vamos ver o que está acontecendo aqui, né? 18. Porque, antes de tudo, eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há contendas entre vós, e em parte eu até creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então Paulo está dizendo aqui, né, ele falou isso no capítulo 1 também. O apóstolo Paulo tinha uns informantes dentro, não era informante dentro da igreja, não. Eram pessoas preocupadas dentro da igreja, que tinham assim, um contato com o apóstolo Paulo, e comentaram com o apóstolo Paulo: olha, Paulo, a igreja ela está dividida, existem divisões dentro da igreja, e havia muitos tipos de divisões na igreja de 1 Coríntios. Então Paulo está dizendo: olha, eu não posso louvar vocês por isso, né? E eu até acredito que haja divisões. No versículo 19, até importa que haja divisões entre vós, e que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Eu sei que alguns têm usado muito esse versículo, né? Eu lembro que eu li um livro uma vez, né? Os axiomas da separação, e praticamente exaltando o versículo 9, exaltando a divisão dentro de uma igreja. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque quando a igreja está dividida, não é para dividir a igreja, é para que a verdade apareça e todo mundo venha para o lado da verdade. Não é para incentivar, olha, né? Fulano aí está com uma coisa aqui dentro da igreja, vamos dividir, quem é de um lado vai para esse lado, quem vai do outro vai para o outro lado, né? Então isso, toda divisão, meus irmãos, não vem de Deus, pode estar certo disso, né? Então, Deus, ele quer consertar todo mundo para o lado certo, ele não quer que uns fiquem errados, não há dúvida disso. Agora, se tem, né, realmente não tem jeito e precisa sair, aí é uma outra coisa, né? Versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aí ele entra nesse assunto especificamente, um assunto que estava dividindo a igreja, uma coisa muito boba, uma coisa assim pequena, tá? Mas estava dividindo a igreja. Ele falou assim, olha, versículo 20, né? Quando vocês se ajuntam num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, então por que comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga? Vocês não têm casa para comer, não é? Ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Vou louvar-vos-ei? Não, nisto eu não vos louvo. Ou seja, a igreja, meus irmãos, ela estava reunida, ela era para comemorar a ceia, o culto deles era de uma forma um pouco diferente do que nós temos hoje, né? E aí ele está dizendo, chegam algumas pessoas primeiro, eles comem, eles não esperam o pessoal que está chegando depois para comer. Então Paulo está dizendo, olha, vocês não têm casa para comer, por que vocês não esperam os irmãos todos juntos para poder comer? O que está acontecendo? Eu não posso bater palma para vocês por um costume assim. Olha, eu contei para vocês, né, que nessa refrega de escrever aquele livro, A História dos Batistas no Noroeste Paulista, eu visitei muitas igrejas, né? Fui com alguns irmãos, inclusive até o irmão Utis foi comigo em algumas igrejas, e o nosso propósito era ler o livro Ata, aquelas primeiras páginas do livro Ata, tirar cópia e tal, para entender a história das igrejas, como é que aquela igreja nasceu. Então, uma igreja batista que se preza, é assim, ela vai ter um livro Ata dizendo como aquela igreja nasceu. Se você olhar para a nossa igreja, por exemplo, nós temos um livro Ata. Aliás, quem fez o livro Ata, o nosso primeiro livro Ata, não foi eu, não foi o pastor Gilberto. Porque a irmã Nora que fez, não, né? Um dia vocês quiserem saber,
é só pedir para ela, ela pode dar uma cópia para cada um, não tem problema. Mas quem fez foi a igreja que organizou a nossa igreja, correto? Quando uma criança nasce, essa criança foi lá, ela nasceu, correto? Aí eu pergunto assim, quem é que faz o registro de nascimento dessa criança? É a criança? É? Não, não é a criança. Quem é que faz o registro? É o pai, a mãe, não é assim? Então, a mesma coisa uma igreja. A igreja mãe, ela vai fazer um registro, e esse registro fica lá nas atas dessa igreja já organizada. E esse registro se torna o primeiro registro da igreja que está nascendo, né? Então, ela vai pegar aquele registro. Assim, meus irmãos, você tem a primeira reunião de organização, né? E o que aconteceu é que o pastor Odali, então, ele dirigiu, e os irmãos aqui, então, houve um nascimento da igreja. Mas voltando na história, quando a gente começava a ler, eu descobri que os cultos de 1912, 1910, 1914, né? As atas estavam lá ainda, algumas atas assim, escrito aquelas letras, sabe, bem, né, bem bonita, parecia alguma coisa. E aí você olha assim, você vê os horários dos cultos, por exemplo, né? O culto começava lá para as 10 da manhã, e aí acabava tipo 2 horas da tarde. E o que acontecia? As pessoas moravam em sítios, não tinha cidade, havia pouca cidade. Para vocês terem uma ideia, né? A cidade de Bauru é de 1920, 1905, perdão, né? Mas é a cidade mais antiga que a gente tem aqui, é a própria Bauru e Campos Novos Paulista, né? Agora, se você pensar que em Marília é de 1928, né? Você pensar que Garça, acho que é 1927, 26, uma coisa assim, né? Aí você vai vendo que Galha, Garça, é tudo da década de 20. Então não existia igreja, nem para cá, nem para o Noroeste. E o que existia? Como é que existia a igreja? Pois é, a igreja nasceu primeiro que as cidades. Elas nasceram nos sítios, nas fazendas. Então as pessoas saíam lá da fazenda Rancheirinho, outro saía lá da fazenda Ribeirinho, outro saía lá da fazenda Pinamongaia, outro saía lá da fazenda Coroado. Cada um pegava a sua carroça e ia para o culto. Então eu acredito que eles tinham um culto, sabe, na parte da manhã, porque eles saíam cedo da casa deles. Depois do culto, o que eles faziam? Eles almoçavam, eles deviam comer alguma coisa e se reuniam novamente, um pouco mais à tarde. Veja que coisa linda, né, que devia ser os cultos nas igrejas naquele tempo. Então, meus irmãos, eu acredito que antes disso, lá no tempo do livro de Atos, por exemplo, como é que era o culto, né? Então, as pessoas iam para o culto. A jornada de trabalho deles não acabava às 6 horas da tarde para quem trabalhava. Não é assim que nem funciona. Por exemplo, eu tenho uma folga, a cada 6 dias eu tenho uma folga. Lá no Império Romano, a cada 10 dias tinha uma folga. E olha lá ainda, se era uma pessoa escrava, nem folga ela tinha, não existia folga. Então, os irmãos iam para o culto justamente assim, não tem lâmpada como a gente tem para fazer um culto 7h30, 19h30, né, 7h30 da noite, como a gente pode falar. Então, os cultos, meus irmãos, eram naqueles horários que talvez beirava a alimentação, o almoço, etc. E essas pessoas iam para o culto. Quem é que chega primeiro num culto, por exemplo? Uma pessoa que mora longe, quem tem locomoção. E quem é que tinha locomoção naquele tempo? As pessoas de maior posse. E aí, o que acontecia? Pois é, chegava aqueles coitadinhos depois, com a sua marmitinha, alguma coisa e tal. Quando eles chegavam lá, todo mundo já tinha comido a comida, né? Eles já tinham feito lá a refeição deles e acabava tudo. Ou seja, né, nosso assunto hoje é panelinha dentro da igreja. Nós vamos entender esse estudo hoje. Isso é um mal, sabe? Um mal que teve lá na igreja de Corinto, uma panelinha que era justamente por conta de panela, de ajuntamento de panela, mas não precisa ter um ajuntamento de panela para ter panelinha na igreja. Vamos dar uma olhada aqui, né? Quantas experiências ruins, meus irmãos, nós temos na igreja. Por exemplo, né? Os bancos podem estar cheios de divisão, mau sentimento um para o outro. A pessoa vem para a igreja, ela já senta ali naquele banco, ela já está com raiva, ela já tem algum problema. Às vezes ela traz o problema de casa, quer que toda a igreja pague o problema dela, né? Ou ela tem problema com alguém da igreja, então
já senta longe daquela outra pessoa, né? E outra coisa, né? O mau costume de falar mal de um irmão ou do pastor lá na casa acaba sendo transferido para o culto. Aquelas famílias que ficam falando mal da igreja, que ficam falando mal do pastor, dos irmãos, quando ela chega na igreja, já está todo mundo com a cara virada. Já está todo mundo, elas não estão preparadas, elas não foram preparadas para o culto. Porque se os filhos estão escutando os pais falando mal, o que vai acontecer? Os filhos já chegam com aquele coração e falam assim, eu estou entrando num lugar que ninguém gosta de nós, ninguém presta. Então, imagine um lar onde o assunto é a vida alheia dos irmãos, a igreja como um todo. O assunto é a vida do pastor. Então, com certeza, vai ter problema de divisão. Surge, se opõem pequenos e irados grupos, né? Tem um grupo, vamos dizer, com a graça de Deus, os irmãos, né? Eu acho que foi um recorde isso, conseguiram em 3 semanas, isso porque teve que parar no feriado e coisa e tal, conseguiram pintar todos os bancos da nossa igreja, né? Vamos dizer que tem uma divisão por causa disso, pode ser que haja uma divisão por causa disso. Não, mas eu não gostava que pinta dessa cor, eu queria que fosse, sabe? Eu estou dizendo isso, porque eu me lembro que uma de nossas igrejas, a igreja fez uma reunião uma vez, né? E todos os irmãos praticamente votaram que a igreja ia ser pintada de verde. Legal, né? Foi feita uma votação lá, vamos pintar, que cor? Verde, já era verde, né? Aí, a esposa do pastor, mais um outro grupo lá, né, não gostava de verde. E aí decidiram e foram lá comprar uma tinta azul. Olha que coisa. A igreja dividiu, saiu um monte de gente da igreja por conta disso, né? Então, talvez, meus irmãos, o amadurecimento espiritual, tratando com o fraco, chegou lá, mas está azul aqui, mas não votamos lá, verde e tal. Você falou, pastor, rapaz, decidiu, aí você vê, né? Olha, teve esse negócio aí. Não, pastor, tá bom. Pode ser verde, pode ser azul, não tem problema não. A gente vai cultuar a Deus mesmo, né? É claro que uma pessoa não vai brigar e ficar com raiva e ódio da outra, porque o banco, a parede foi pintada de outra cor. Mas olha, irmãos, como é fácil surgir 2, 3, 4 grupos dentro de uma igreja por conta boba, de coisas idiotas mesmo, né? Membros que vêm para o culto com aquele espírito de crítica, confusão e até mesmo divisão. Ele já vem preparado, sabe? Ele vem preparado, ele não quer prestar atenção no culto, ele quer só ver o que ele quer, né? Ele é estritamente crítico, né? Se ele puder, ele vai dividir de qualquer forma. Então, essa pessoa também, meus irmãos, está ali mais para confusão do que para bênção. Calma, né? Calma, porque nós estamos falando da igreja de Corinto. Todas essas situações que eu estou falando para vocês, nós já estudamos na igreja de Corinto, nós estamos no capítulo 11. Tudo isso que eu falei para vocês, de falar mal, de ter pequenos grupos, etc., nós estudamos na vida da igreja de Corinto, né? Só que, infelizmente, é uma realidade de quase todas as igrejas, inclusive a Igreja Batista da Fé em Marília, né? Eu quero lembrar aos irmãos que no capítulo 10, vamos voltar lá, né? Em 1 Coríntios, capítulo 10, né? Saiu aqui, vou pegar aqui, né? Está saindo aqui do lugar, porque a Bíblia nova é meio difícil mesmo. Capítulo 10, versículo 6, diz assim: estas coisas foram escritas em figura. Olha só, essas coisas foram escritas em figura, né? Versículo 11, estas coisas sobrevieram como figuras e estão escritas para o nosso aviso, para quem são chegados nos fins dos séculos. Então, irmãos, tudo que você está lendo aqui em 1 Coríntios, nós vamos falar de panelinha na igreja, essa panelinha que estava na igreja de Corinto, é um aviso para mim, é um aviso para você nunca fazer parte de uma panelinha, para você não vir para o culto, sabe, tendo semeado coisa ruim dentro da tua casa, para sua família se afastar de Deus, para você chegar na igreja aqui e ter um espírito de amor, para a pessoa que mais te maltratou, você poder olhar para essa pessoa com amor e bastante compaixão.
Então, é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 11, ele vai falar sobre isso. Tem uma experiência, irmãos, que o pastor João contava, né? Que quando ele era pastor nos Estados Unidos, ele pastoreou 3 igrejas nas montanhas, lá nos Estados Unidos. Se não me falha a memória, né? Entre o estado de Ohio e Kentucky, foi aquele lugar que ele ficou. E ele passou por 3 igrejas onde ele realmente aprendeu a ter amor pelas missões. Ele disse que foram grandes experiências. Mas uma das igrejas que ele foi chamado para ser pastor, né, ele começou a enfrentar um desafio muito grande. Diz que ele chegava no culto, né, as pessoas chegavam na igreja, e aí já chegava todo mundo com a cara amarrada, olhando com raiva para ele, né, olhando com raiva para a esposa dele, né? E tinha uma coisa ruim, não é todo mundo, mas algumas pessoas já chegavam assim, e ele era recém-chegado ali. Então ele ficava pensando assim, mas por que essas pessoas não gostam de mim, né? Aí, meus irmãos, um dia, né, um irmão estava lá e disse, olha, pastor, eu quero dizer que eu amo muito o senhor, e amo muito a família do senhor, né? O senhor está chegando aqui, e o senhor pode contar comigo, o senhor conte comigo, por favor, porque eu estou aqui para trabalhar para Deus, trabalhei junto com o outro pastor e estou pronto para trabalhar com o senhor também. Ele estranhou isso, né? Que o pastor João tinha esse tino assim, né? Está acontecendo alguma coisa? Aí o rapaz contou, né? Então, o que estava acontecendo naquela igreja? Aquela igreja tinha um diácono que fazia muitos anos que era diácono naquela igreja. E não parava pastor naquela igreja justamente por causa do diácono, né? E esse diácono era uma pessoa bem posicionada na cidade, né? Uma cidade pequena, e ele tinha posses e essas coisas. Então, ele tinha um Cadillac, sabe? Naquele tempo, não é todo mundo que tinha um Cadillac naquele tempo. E era aquele carro, né? Então, o que ele fazia? Quando ele não gostava de uma pessoa, ele ia na casa de um irmão da igreja, por exemplo, e falava assim, ei, né? Pegava o irmão, a esposa dele, ou um filhinho, colocava tudo no Cadillac para dar uma volta, né? Falava assim, tal, não sei o quê, né? Ó, você prestou atenção na mensagem hoje? Né? O culto foi de manhã. Aí ele passa a tarde para dar uma voltinha com a família, lá no Cadillacão dele, lá, né? E pergunta pro irmão da igreja, e aí, você prestou atenção na mensagem hoje? Eu prestei, o que você achou? Olha, eu gostei muito, hein? O pastor hoje falou das panelinhas na igreja, né? Vamos supor isso aqui, né? Aí ele fala, eu também gosto, mas você viu aquele ponto lá? Sabe aquele ponto ali que ele falou, tal? Olha, aquilo ali está errado, sabe? Aqui a gente tem que se levantar contra essas coisas e tal. Aí ele contou que ele foi, então, teve uma tentativa de cooptação, sabe? De ser induzido a ficar contra o pastor. E aí, então, aconteceu uma coisa muito interessante. Aconteceu que na outra semana, um outro irmão foi lá e falou a mesma coisa para ele. Aí ele ajuntou que esse irmão não estava fazendo isso com uma família, estava fazendo com todos os membros de uma pequena igreja. Era pequena igreja e ainda ele estava fazendo isso com os irmãos. Agora veja, irmãos, uma pessoa dessa, será que ela ama a igreja? Ela está pronta mesmo para trabalhar para ele? Não está. Ela está usando a influência que ela tem, que é uma influência financeira na época, para pegar essas pessoas, colocar dentro do Cadillac dela, né? E fazer comentários ruins contra a igreja, contra o pastor, e não parava pastor nunca naquela igreja. Aí é o seguinte, né? Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, lança fora o escarnecedor e acaba as contendas, as confusões. Então, aquele pastor, que não era nada menos que o pastor John Hatcher, né? Chamou ele se rebelou, foi lá na frente, se rebelou mais ainda na frente, e um irmão pediu a própria exclusão dele, não foi nem o pastor, falou assim, olha, o irmão aí está desrespeitando o pastor aí, né? Eu peço aí que o irmão, então, se reconcilie, peça perdão para o pastor aí, porque foi uma falta de respeito com o pastor. Eu não vou pedir perdão para ninguém, então eu peço a exclusão do irmão, né? E aí, então, foi quando os irmãos levantaram a mão lá, agora ele se surpreendeu, todo mundo levantou a mão, vamos tirar, tirou. Meus irmãos, a igreja cresceu, a igreja prosperou, a igreja foi abençoada, né, literalmente,
O pastor João disse que foram anos assim de missões dentro daquela igreja, que eles abriram 3 novos trabalhos nas montanhas, com irmãos da igreja ajudando e ficando no ministério daquela igreja que estava sendo aberta das missões. Então, olha, como é perigoso uma pessoa que tem o dom de fazer panelinha, né? Então, irmãos, há muitos bons irmãos montados em seus Cadillacs, né? Eles estão prontos a dar uma voltinha com outros irmãos e ter a chance de envenenar esses irmãos. Agora, tem uma poesia aqui, né? Eu coloquei o nome do sujeito aqui, que eu nem sei falar direito o nome dele, né? Mas eu acho que essa poesia tem uma lição aqui para nos instruir. Diz assim: ele desenhou um círculo que me excluiu. Herege, rebelde, uma coisa a ser desprezada. Então o camarada foi lá, fez um círculo e colocou o irmão Marcos, colocou o irmão Adriano, colocou o irmão Renato, fez um círculo lá. Colocou todo mundo. Só não colocou a irmã Vasti e o irmão Adão no círculo dele, né? Excluiu os 2. Herege, rebelde, coisa a ser desprezada, né? Eu posso falar isso, se uma pessoa me excluir e eu falar, isso é um herege, é um rebelde, ou aquela pessoa que me excluiu pode dizer, herege, rebelde, desprezado, calma lá, né? Aí, mas, Love e eu, interessante que como ele colocou o nome do sujeito, né? Love em inglês é o quê? É amor, mas Love e eu tivemos a inteligência para vencer. Nós desenhamos um círculo que fez o quê? Que acolheu aquele irmão que nos eliminou, né? Então, na figura, né, ficaria mais ou menos assim, né? Pode colocar aí, né? Os críticos fazem um círculo excluindo, aqui só cabe nós nesse círculo aqui, só nós que cabe aqui, não cabe mais ninguém, né? Só nós que cabe. Aquela panelinha que é feita nos lares, quando não nos lares, em cantos da igreja, né? Só cabe a gente aqui. Agora, excluiu os demais? Então, os demais fazem um círculo maior e inclui os críticos. Olha, nós não queremos excluir eles, nós queremos que eles sejam excluídos. É o love, é o amor que faz isso. O amor, meus irmãos, faz a gente não querer a panelinha dentro da igreja. Não admitir nenhuma panelinha. Eu amo aí o irmão Juvenal. Mas eu tenho que amar também o irmão Hudson. Eu tenho que amar também a irmã Noranei. Não, aquele lá, não. Você está fazendo um círculo excluindo os outros? Bom, que os outros, em nome de Jesus, possa fazer um círculo maior e incluir aquele que está nos incluindo. Isso se chama amor. Isso, meus irmãos, é a forma mais precisa e correta de destruir, de acabar com a panelinha dentro da igreja. Então, continuando aqui, né? Como deve ser a igreja, né? A igreja deve ser um corpo inclusivo, tá? Todas as pessoas, todas as origens, nacionalidades, gêneros, idades, né? Pobres, ricos, formados ou não, os que têm e os que não têm. Na verdade, a igreja ela é única nesse sentido, porque Paulo diz que todos são um em Cristo. Não tem rico, não tem pobre, não tem judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher. Nós somos um em Cristo Jesus. Nesse ponto, a igreja, queridos irmãos, a igreja ela é única. Ela é única, sabe? Deve ter um denominador comum a igreja. Tem diferenças? Tem, mas deve ter um denominador comum. Qual que é o denominador comum? A salvação pela graça. Olha, eu sou salvo. E aquele irmão que fica implicando comigo? Ele é salvo também pela graça, né? Então esse é o denominador comum. Depois, deve ter um amor em comum, um amor notável, né? Umas pelas outras. E esse amor deve ser demonstrado não só, meus irmãos, em palavras, mas em ações.
Então, a pessoa vai, um amor que respeita, um amor que quer o bem, um amor que, né, que não invade, e isso aí é muito importante, né? Então, você tem um denominador comum, que é a salvação pela graça, né? Você tem aqui o amor que deve ser comum, João capítulo 13, versículo 34 e 35, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ler esse versículo, João 13, 34 e 35, que diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, esse amor, né? Olha, você querer que a pessoa se dê bem, você querer que a pessoa esteja bem, isso aí é muito importante, né? Então, quando a pessoa vem para a igreja, será que ele já vem com esse espírito de amor? Eu vou entrar aqui na igreja, né? Mas se fulano vier me cumprimentar, eu já vou, né? Já vou fechar a cara para ele. Não, isso não é uma coisa boa, né? Isso não está demonstrando o amor. Eu já sei, né? Eu já vou para a igreja, mas se alguém falar um A para mim lá, pronto, eu já acabou, hein? Né? Então, isso também não é amor. Por quê? Voltamos lá no começo, no nosso estudo. Houve um preparo lá atrás para a pessoa chegar aqui indisposta com os irmãos, com a igreja, com o ministério, com o pastor, até com a palavra, é porque está tendo um trabalho lá atrás, e esse trabalho lá atrás é que realmente causa a divisão. Então, meus irmãos, nosso assunto hoje, panelinha na igreja, não, de jeito nenhum, né? Então, a igreja tem que ter um corpo inclusivo, um denominador comum, um amor em comum e ter essa diversidade, né? A diversidade, meus irmãos, é porque nem tudo é mão, nem tudo é pé, né? Nem tudo é olho, nem pode, nem ser tudo mão, ser pé, ser olho, sabe? A igreja, ela tem irmão que é esquisito, né? Ele é diferente daquilo que a gente podia imaginar, mas ele é nosso irmão, entendeu? Ele é nosso irmão. Aí você vai fazer o quê? Você vai excluir ele? Não, né? Não vou excluir nele, não. Vamos trabalhar com ele, vamos amar ele, né? Vamos tentar tratar, né? Vamos tentar cuidar desse irmão. Mas todos têm que falar a mesma língua. Você quer ajudar uma pessoa, você não defenda ela quando ela se levanta contra a casa de Deus, contra a igreja. Você faz o quê? Você entra naquele grupo que quer que ela ame a igreja, para ela aprender o que é o verdadeiro sentido do amor. Senão você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fazendo uma panelinha dentro da igreja, né? Então, irmãos, está aqui, né? Temos até o capítulo 12, versículo 14, que explica, né? Aí de 1 Coríntios, nós estamos lá mesmo, podemos até ler, que está bem pertinho do nosso estudo. Também o corpo não é um membro, mas é muitos membros, tá? Continuando, né? É muito estranho aquela ideia de começar igreja por afinidade. Eu participei de um curso uma vez, eu estava lá em São Paulo, né? E aí, vamos. Aí chegou lá em São Paulo, a gente estava tendo um curso de evangelismo explosivo. Aí tinha um camarada que falou, hoje à noite nós estamos de folga aqui, e a gente vai em outro cursinho aí, você quer ir? Eu falei, não, eu não quero, fiquei sozinho lá, né? E aí o pastor Bretone estava lá, que era o pastor da Igreja Batista do Brooklyn. Rapaz, você está fazendo sozinho aqui? Eu disse, olha, eu estou aqui porque eu estou estudando a matéria que eles estão dando, né? Um outro pessoal foi lá para a Vila São José, o outro foi para um tal de cursinho aí, coisa e tal, né? Aí ele falou assim, cursinho? É um negócio de crescimento da igreja e tal, né? Aí ele me explicou uma coisa, né? Eu fiquei impressionado com aquilo, que o crescimento que eles falavam é assim, igreja só de jovens, só para adultos, só para velhos, sabe? Igreja só para quem gosta de música, igreja só para rico, a igreja tem que focar, né? Você quer que a tua igreja cresça? Então ele estava falando como é que era o cursinho que os camaradas estavam indo lá. Foca assim, você quer só jovens, então você quer lotar e você trabalha com os jovens, né? É tipo aquela igreja que tem aquela, sabe? Aquela negócio de surfista, né? Lá, tal, como é que chama? Branca bola de neve, isso, né? A prancha, correto? Só de música, então você vai lá para uma lagoinha, por exemplo, lá é o tempo todo cantando, dançando, com os olhos fechados e tal, né? Então a igreja vai crescer, é assim que a igreja cresce. Tá, meus irmãos? Agora, é muito estranho essa ideia de começar uma igreja por afinidade. Por quê? Né?
É como se o corpo fosse feito só de cabeça e pé, né? O corpo tem pé, tem mão, tem braço, ou seja, tem jovens, tem adultos, tem crianças, tem, sabe, tem gente pobre, tem gente rico, tem gente que tem alguns problemas lá, tem gente de todo tipo dentro da igreja. É por isso que ela é uma igreja. Uma vez eu estava lá em Manaus, né, um pastor estava pregando, olha, você quer fazer um acampamento? Então, não fica levando, só leva casal, se for casal, só leva jovem, se for jovem. Sabe? Aí eu ficava lembrando, né, de como era bom, e como tem sido bom os acampamentos em que a família pode ir, né? Que os pais, as crianças, o vô, a avó, está todo mundo ali, né? Eu fiquei pensando, realmente, esse é o segmento da nossa época, é a desvalorização da família, porque para levar um pai e uma mãe, não levar uma criança deles num lugar, para mim é uma coisa muito triste, né? Então, meus irmãos, eu sei, mas aí não tem foco, não sei o quê, pode ser, é verdade, né, que pode ter esse lado, mas eu fico pensando assim, as igrejas estão se formando desse jeito hoje, então todos parecem iguais, têm os mesmos interesses, né? Todos têm aproximadamente a mesma idade, fazem as mesmas coisas, né? Isso não combina com o espírito missionário, que o espírito missionário é diferente disso, né? É uma igreja para toda a gente, né? É língua, tribo, nações, não é assim? Lá no céu, meus irmãos, só os jovens desse lado, né? Só os velhos, os ricos ficam aqui, os pobres, a mulherada para esse lado, os homens para o outro, né? Não, de jeito nenhum. Lá todo mundo está dando glória, digno é o Cordeiro, homens, né, mulheres, de todas as raças, tribos, línguas e nações, né? Não interessa se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, se é amarelo, se é vermelho, né? Não interessa. Lá está todo mundo junto, lá não tem panelinha, né? Então nós não podemos incentivar. Uma igreja, irmãos, precisa cultivar a união saudável. Você vai ver aqui, vamos voltar no versículo 17, porque ele diz assim no capítulo 11, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque quando vos ajuntais, você vai perceber que essa palavra, se ajuntar, que é se reunir, que é um sinônimo da igreja, vai aparecer algumas vezes aí nesses 6 versículos, tá certo? Por quê? Porque a igreja de Corinto, ela era uma igreja que se reunia. A igreja é um povo que se reúne. A igreja é um povo que se reúne. Nunca esqueçam disso. Eu não tenho vontade de ir na igreja. Alguma coisa está errado. Porque a igreja é um povo que se reúne, eles se ajuntam. Eles querem estar juntos, né? Vamos ali, meus irmãos. O problema não era eles se reunirem, né? Mas como eles estavam se reunindo. Por exemplo, Paulo aqui diz no versículo 17, lendo pela NVI, o seguinte: não tenho elogio para vocês, pois suas reuniões ou seus ajuntamentos fazem mais mal do que bem. Mas está fazendo mais mal do que bem? Quando eles vão para a igreja faz mais mal do que bem? Mais mal do que bem. Como pode fazer mais mal do que bem? O problema era doutrinário? Não. Não era o caso dali, né? O problema não era doutrinário, né? Também não era um sermão tão pesado. O problema é que a igreja estava dividida. Paulo está dizendo no versículo seguinte, olha o versículo 18, né? Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há divisões, tem briga aí, né? Tem discussão, tem aí. Então, eu estou acreditando nisso aí. Paulo está dizendo, meus irmãos, que as pessoas estavam divididas dentro da igreja de Corinto, tá? Então, como é que uma igreja vai cultivar uma união saudável se ela está dividida? Então, vamos pensar qual era a divisão que tinha na igreja de Corinto, em particular. Qual a divisão? Era doutrinária? Tá? Não era, meus irmãos, uma questão doutrinária, que podia ser a pior de tudo, né? Mas não era. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, no versículo 20, colocando aqui uma palavra um pouco mais clara, né? Ele diz assim, de sorte que quando vocês se reúnem num lugar,
ou se ajuntam num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, é aquilo que eu falei. Eles tinham um culto diferente do nosso. Em Ourinhos, quando eu estava lá, fiquei 5 meses lá, eram poucos irmãos. Aí os irmãos disseram assim, uma vez, vamos juntar a panela, que nem a gente fazia antes? Vamos, então domingo que vem nós vamos juntar a panela. O que é isso, pastor? Então eles chegaram, né? Acabou o culto. Quando cada um estava chegando no culto, já tinha uma senhora, né? Uma mulher que já estava carregando uma panela mesmo, uma panela. Aí uma trouxe arroz, outro trouxe mais arroz, outro trouxe feijão, outro trouxe macarrão. Acabou o culto, todo mundo juntou as panelas e fizeram o quê? Eles almoçaram ali e foram embora 3, 4 horas da tarde, de tanto que eles conversaram. Achei muito legal isso aí. Foram ali, uma coisa bem de repente ali, uma coisa deles, né? E uma coisa legal que foi, provavelmente as mulheres, né? Já devia ter conversado antes, porque eu estava chegando lá naquele tempo, então não tinha muito conhecimento. Mas uma coisa legal é que não ficou aquele negócio. O fulano nem trouxe nada, foi o que mais comeu. Sabe? Entende? Vocês estão entendendo o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Eles estavam fazendo um ajuntamento de panela depois do culto. Ou antes do culto. E o que estava acontecendo, pastor? As pessoas mais abastadas, aqueles que levavam alguma coisa mais gostosa, né? Eles chegavam, sabendo que os outros iam chegar depois, eles faziam o quê? Eles comiam antes, e eles não esperavam os outros irmãozinhos. A gente nem gosta da comida deles mesmo. A gente aqui traz Coca-Cola, eles não, eles vão trazer um Guaraná, e aí, eles vão querer beber a nossa Coca-Cola. E a gente não vai poder beber, vai ter que beber o Guaraná deles. É exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Um irmão não esperava o outro para se alimentar, porque achava que a comida dele não precisava ser dividida com o outro. Era um costume da igreja naqueles dias, meus irmãos, se reunir, já aproveitar e almoçar ou jantar, tomar a ceia ali naquele momento e depois fazia em particular a ceia do Senhor, como nós fazemos a nossa. A nossa ceia é hoje à noite, 7 horas. A diferença é que a gente, quando se reúne, a gente não come todo mundo junto, mas naquele tempo eles comiam. E isso estava entristecendo o coração do apóstolo Paulo, que parece que era um costume de muitas igrejas. E de repente, então, os mais abastados não queriam dividir a sua comida com os menos abastados. Ou seja, era uma divisão dos que têm com os que não têm. Os que tinham com os que não tinham. Por muitas vezes eu fiquei muito triste com os jovens dessa igreja lá atrás, né? E uma coisa que eu sempre, dia de sábado, eu sempre fiz missão. Eu sempre trabalhei numa missão. Se eu não estava, meus irmãos, em Veracruz, eu estava em Pompeia. Se eu não estava em Pompeia, eu estava no Santa Antonieta. Se eu não estava no Santa Antonieta, eu estava lá em Oriente. Se eu não estava em Oriente, eu estava em outro lugar. Eu sempre fiz missão. Hoje eu estou no Jardim Morumbi. Então, eu não sei o que está acontecendo aqui com os jovens. Aí, quando eu chegava, falava assim, a Lara, a gente vai tomar um lanche. Tá, tudo bem. Né? E chegava, quem que foi? Foi fulano, Beltrano e Silcrano. E os outros? Os outros acho que não quis ir. Né? Como assim não quis ir? A pergunta que os jovens deveriam fazer é, os outros tinham dinheiro para ir? Aí é que vem e usa a cabeça. Um tem que chegar e dizer assim, olha, eles não têm condições. A gente não pode fazer isso, que vai magoar o coração deles. Vamos juntar o dinheiro que a gente vai gastar no lanche e vamos comprar lanche para todo mundo. E aí a gente consegue ajuntar todo mundo. Aí não fica aquela divisão dos que têm com aqueles que não têm. Meus irmãos, uma igreja lá no centro da cidade nunca vai ter um problema desse. Mas uma igreja aqui sempre vai ter esses problemas. Olha com quem nós estamos tratando, lidando. Fui fazer visita ontem para os alunos da minha classe. Eu me assustei, às vezes com um grau, às vezes de tristeza, de 2, 3 casas que a gente vai, 4,
precisa de alguma coisa, eles estão implorando que tem necessidade de alguma coisa. Essas igrejas que estão no centro não têm esses problemas que nós temos. E nós estamos aqui dentro. E nós temos que suprir essa necessidade. A gente tem que ir e enfrentar essa realidade. Deus nos colocou aqui para isso, para tratar disso. Nós vamos fazer um acampamento? Não vamos fazer um acampamento? O objetivo, meus irmãos, é trabalhar, tentar abaixar o custo. Para nós, não, nós vamos pagar para ir. Eu quero pagar para ir, eu, pastor Gilberto, eu quero pagar. Né? Eu sempre paguei, então eu vou pagar, com o maior prazer. Mas eu quero que as crianças de lá que venham para o acampamento. Eu vou estar no acampamento para trabalhar, eu não vou estar lá para comer. Eu quero, se chegar lá, pastor, o senhor está escalado hoje para limpar o banheiro. Eu vou limpar o banheiro, não tem problema não. Eu já limpo do Morumbi mesmo. Né? Então eu chego e falo assim, olha, está aí. Né? Então hoje é o meu dia de limpar o banheiro? Ih, que carniça, não tem problema. Né? Nós vamos limpar, vou para trabalhar. Por quê? Porque eu quero trabalhar para que uma criança, nós temos classe aí de 11, de 12, de 13, de 14, a minha aqui, se juntar todas as crianças, dá 40, 50 crianças. Eu queria fazer um acampamento para 40, 50 crianças. Eles descobriram que estão pagando, mas sem ter que pagar. Eles vão pagar de outro jeito. Eles vão pagar lendo o versículo, trazendo um amiguinho na igreja. Por quê? Porque essas crianças não têm dinheiro para pagar um acampamento. É por isso que fizemos ofícios, estamos pedindo alguma ajuda aí de algum mercado, alguma coisa. Já recebemos algumas coisas, já graças a Deus, já recebemos. Guaraná, por exemplo, nós não vamos precisar comprar, já está ganho. Arroz, feijão, óleo, está quase tudo ganho. Mas tem carne, tem muita coisa ainda. Por que a gente está fazendo isso? Porque eu quero que os pobres, aquelas crianças que nunca vão ter oportunidade de ir no acampamento, é para elas que eu vou no acampamento, eu vou para trabalhar para elas. É isso que eu quero. E pode ser um acampamento que uma alma vai se converter. Se uma alma se converter, já ganhei, meus irmãos, o meu dia, meu ano, já ganhei tudo. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. Se no meio de 30, 40, 50 que vier, uma alma entregar a vida para Jesus, dessas adolescentes, crianças, para ver uma transformação. O irmão Mário, antes de viajar, ele pagou para uma jovenzinha ir lá no acampamento de Varpa, lá é R$180. Fui negociar com eles, eu só vou ficar 2 dias, quanto que eu tenho que pagar? R$180. Mas quem vai pagar 4 então? Mas 4 ou 2 ou 1 é 180. Mas a menina lá não tem muita possibilidade, não sei o quê, né? Aí, tá, briga daqui, tá. Para mim saiu quase de graça, sabe como é que o pastor Gilberto é, né? O pastor Gilberto é terrível, né? Mas, aí, meus irmãos, veja lá, o acampamento deles é assim. Eles não estão preocupados se vai ser pobre, vai ser rico, não. Nós vamos ter, pela primeira vez, essa preocupação. Eu quero que eles durmam lá. Eu quero que eles tomem café lá, almocem lá, gente, mas principalmente, eu quero que por 3, 4 dias seguidos eles possam cantar e ter a companhia de só pessoas cristãs do seu lado. Porque para alguma delas, elas talvez não vão ter uma outra chance. Não vão ter. Olha, o motivo da divisão tinha a ver com os que têm, o que não tem. Não é sobre doutrina, sobre isolamento planejado. É uma coisa muito triste. Vamos chegar mais cedo, nós almoça, e aí quando eles chegar, acabou, eles que comem a comida deles lá. Eu tenho uma irmã que ela estava fazendo aniversário. Tinha uma pessoa lá que tinha ido, né, na mesma viagem com ela. E essa pessoa era implicante. Né? E aí disse, vamos cortar o bolo, fazer a festa. E a aniversariante disse, não, vamos esperar o fulano chegar. Né? E nada do fulano chegar. Ficou lá embaixo, não queria subir de jeito nenhum. Enrolando assim, sabe?
para não cantar parabéns para outra que não gostava, né? Vamos esperar, né? Aí, como a pessoa não subia, ninguém cantava, todo mundo querendo comer bolo, alguém foi lá e disse: olha, você não vai fazer isso com a gente, você vai subir, né? E você vai participar, né? Porque senão não tem festa, aniversariante está esperando você. Aí a pessoa com a cara amarrada teve que ir lá subir e cantar junto, ou seja, todo mundo junto. Cuidado, a igreja pode se dividir por coisas muito pequenas. Aqui era só comida, que é uma bênção grande, você ter o que comer, né? Então, meus irmãos, continuando aqui, né? Uma igreja, ela está aqui, a igreja de Corinto, com essa divisão particular. Como assim os que têm e os que não têm, né? Já expliquei para vocês sobre uns ser abastados ou não. Tem aqui uma figura interessante, né? O que significa essa prática dos coríntios? Os que tinham mais possibilidades chegavam primeiro, comiam suas iguarias, sem esperar os demais. Egoísmo, divisão incoerente, falta de amor. Eu não posso me alinhar com Jesus sem me alinhar com os irmãos, não tem jeito. Eu tenho que me alinhar com meus irmãos. Aí eu vou estar bem alinhado com Jesus. A figura aqui é o seguinte: vem aquela criancinha, né? O pai vai abraçar o filho já pula, né? Né? E pula no colo do pai, alegre, abraça. É que nem o irmão que chega na igreja, né? Chega na igreja, tudo alegre assim, né? Abraça o pastor, abraça o irmão, né? Olha o que está acontecendo com essa criança. O garotinho pula no colo do pai, beija, e aí tem o irmãozinho dele lá, está assim, ó, o pai abraçando ele, está com o rosto para trás, está mostrando a língua para o irmão. Está beijando o pai e mostrando a língua para o irmão. Ué, como é que pode isso? Exatamente o que nós podemos fazer na igreja. É por isso, meus irmãos, que tem que ser tratado. Essas coisas tudo tem que ser tratado. A panelinha, ela nasce por coisas muito pueril, bobinha mesmo, coisa boba. Só que ela vai se fortalecendo, vai crescendo, né? Ela pode nascer num canto da igreja, ela pode nascer na cozinha de uma casa, ela pode nascer ali na rua depois do culto, ou antes do culto pode nascer, né? Eu lembro que uma vez eu estava chegando aqui na igreja, tudo é culpa do pastor, né? O pastor é culpado de tudo. Aí uma pessoa me ligou, disse: olha, pastor, estou muito mal, preciso ir no médico. Eu fui levar essa pessoa no médico, né? E chegou lá, atrasou lá tudo, sabe? E a pessoa nem crente não era, nada, mas eu estava lá, esperei tudo, cheguei aqui, domingo à noite, era domingo, nem pude estudar aquele domingo para poder pregar, né? Cheguei aqui, eram umas 7 e pouco, né? E aí um irmão olhou para mim e disse assim: essa igreja está virando uma bagunça, né? Eu estava com a chave da igreja, né? Está virando uma bagunça essa igreja, né? E aí eu notei que os que estavam perto dele estavam tudo com a cara virada comigo, né? Mas como eu sempre faço, eu não sou de ficar falando. Eu abri o portão, abri a porta, abri aqui e tal. Eu estava sem comer, eu estava sem tomar banho, eu estava vindo do hospital, e a culpa era do pastor que tinha acudido uma pessoa, né? Não era mais fácil essa pessoa chegar e falar assim: ô pastor, o senhor nunca atrasa, aconteceu alguma coisa com o senhor? Eu podia: ô rapaz, aconteceu. Vai abrir na igreja, eu vou descer correndo ali em casa, vou comer alguma coisa e já volto. Então, ele já estava formando uma panelinha ali fora de contradição, de confusão. Isso destrói a igreja. Semeia coisas ruins, amargas. Pior, estava vendo, os 2 filhos dele estavam junto com ele, pequeno. Pensei, como é que vai crescer o coração de 2 crianças dessas? Então, meus irmãos, seja da menininha, seja do menininho, o que ia crescer no coração? O quanto conhecemos e amamos os nossos irmãos? Será, meus irmãos, uma coisa localizada, né?
Só dentro da igreja que eu amo Ele, desde que eu não tenha que repartir nada com Ele, desde que não precise de mim, desde que eu não precise ir na casa dele e na minha. Né? Se ele, não, eu sou irmão dele, mas ele não precisa ir na minha casa. Ele não precisa ir lá. Né? Até onde o sentido de irmão vale para mim, sabe? Eu vejo aquele membro da igreja como meu irmão, né? Jesus não tem vergonha de chamar ele de irmão, por que eu tenho vergonha? Né? Até onde meu irmão é meu amigo? Que eu compartilho o tempo, a alegria, a tristeza, né? E aí? Semana passada, eu estava chegando aqui à tarde, no sábado, eu vi uma irmã assim, segurando uma borracha e a outra varrendo. Meu Deus, que dó da irmã. Estava com dengue, estava assim, toda. Ela estava mais molenga que aquela borracha. Eu disse, meu querido Deus, fortalece a tua serva em nome de Jesus. Ele vai dizer assim, domingo de manhã, nossa, olha que sujeira. Não podia pensar, por que eu não vá? Por que eu não vou? Veja, meus irmãos, que essa falta de amor é o que causa divisão dentro dele. Eu acho que eu estou falando demais mesmo, né? Essa falta de amor, né? Então, será que eu compartilho o tempo, a alegria, a tristeza, né? Vou dar a ele o lugar, as coisas, o coração. Aí eu pensei, não, eu vou visitar essa irmã. Eu fiquei doente. Aí eu não podia nem visitar ela, e ela estava doente, nem podia me visitar, né? Os dois estavam doentes. Aí eu melhorei um pouco, no final de semana eu fui lá. Ela já estava melhor, com a graça de Deus. Eu digo, olha, irmã, eu que vim aqui para dizer que fiquei feliz de ver a senhora lá, doente, mas vim pedir para a senhora, não precisa fazer mais isso. Porque é muito puxado para a senhora. Mas quanto amor ela demonstrou para a casa de Deus, é uma coisa profunda, muito profunda. Eu acho que a igreja precisa disso. A igreja, ela precisa disso aí. Porque fazendo isso, ela está passando isso para os filhos, para os netos, está mostrando o que é amar a casa de Deus. E assim, meus irmãos, devemos eliminar de nós o quê? O nosso egoísmo, né? Então, algumas atitudes não combinam com a igreja. Por exemplo, não comungar, não compartilhar, né? Nos reunir para suprir nossas necessidades, né? Hoje a mensagem foi boa, hoje a mensagem não foi boa. Não, calma lá, toda mensagem vai ser boa, né? Porque viemos para a igreja, né? Não foi para comungar, para aprender com os irmãos, né? Como é que eu vou falar mal do irmão a semana toda e aí vou sentar do lado dele dentro da igreja? Que hipocrisia é essa, né? Como posso olhar para ele e o desprezar? Eliminar esse egoísmo, né? O egoísmo faz que por causa de um prato de comida, por uma atitude que eu não concordo, por não entender o erro do irmão, me faz amar e conversar só com os que combinam comigo, né? Essa pessoa combina comigo, por quê? Esse aqui é legal, né? Então esse está no meu círculo. Se alguém fizer isso com você, tirar você do círculo dele, não fique triste, não. Faz um círculo maior e inclui ele na sua vida. Coloque ele na sua oração todos os dias. Aí você vai ver a vitória que Deus dá na sua vida.